Das diferentes técnicas aplicadas no universo da arte, temos a aquarela. A técnica exige do artista dedicação e percepção para lidar com a água e o seu percurso no papel, transformadas em cores e formas. A linha tênue entre a resistência e a sensibilidade. No Arte na Tela de hoje, vamos conhecer a artista aquarelista que encanta pelos detalhes de suas obras. Meu nome é Fátima Lourenço, sou artista plástica. Eu me formei no final dos anos 70 e iniciei na questão artística, de pintar, de tentar algumas exposições, isso bem jovem, 21 anos eu era formada. Mas depois que casei, eu acabei enveredando num curso que me levou ao visual merchandising. E eu me afastei, quase 2 décadas, das artes plásticas, para trabalhar nessa questão do visual merchandising, onde eu também unia a criatividade, a questão da arte propriamente dita, mas voltada para um lado comercial. E aí sim, em 98, 99, eu voltei efetivamente a trabalhar mais sistematicamente, cotidianamente e de forma até mais profissional nas artes plásticas com a aquarela, com o curso que eu fiz de especialização. Cada caminho percorrido representou na carreira de Fátima Lourenço uma forma de aprendizado que moldou a artista que é hoje. A minha primeira professora queridíssima em aquarela, no caso, que é a técnica que eu mais me utilizo, foi Iole Di Natale, foi uma grande mestra na aquarela e na gravura para muitos artistas, né? Foi uma vida inteira de contato com ela, de amizade com ela e de aprendizado com a Iole. Em termos de ensino da aquarela, é Iole Di Natale e é Norberto Stori, que eu conheci no mestrado como professores do cotidiano do fazer, são os 2 grandes mestres meus. No começo até brincavam, olha Van Gogh, porque eu comecei a fazer uma pintura onde me questionavam muito a questão de uma aquarela um pouco mais, que a gente chama de dura, não tão solta como e é possível se dar numa pintura em aquarela onde a água flui naturalmente. E aí, como eu vinha do visual merchandising e de projetos muito gráficos, onde eu tinha que efetivamente mostrar para o cliente a ideia e não poderia ficar dúvida, eu vinha com um traço muito mais voltado a uma realidade que não era necessária dentro da arte. E aí, me questionando isso, os professores, eu acabei por fim conhecendo muito do Van Gogh e conhecendo Pollock. Pollock é um artista que teve como grande característica da sua carreira, ele atirava literalmente com a tela no chão a lata de tinta efetivamente sobre a tela, né? E essa característica do jogar, que a princípio ele foi muito questionado, mas isso é arte e tal, mas ele tinha com esse jogar uma intencionalidade, tinha uma direção, tinha um motivo dele nessa expressão. Pollock fez a combinação que Fátima conhece bem, a união da simplicidade e a pintura pura. Algumas de suas obras possuem dimensões monumentais que demonstram o seu estilo. Seus trabalhos percorreram vários países do mundo. Então, com essa questão dessa intencionalidade, eu acabei partindo de um ponto onde, por exemplo, essa aquarela, né? Eu fui durante praticamente 15 anos muito conhecida por essa questão desse pontilhismo. O que eu comecei a fazer? Já que achavam que o meu desenho, que a minha pintura estava rígida, dura, eu comecei a fazer uma base de pintura com pincel, daquilo que eu quisesse fazer, né? Normalmente eu trabalho mais a questão da paisagem do que da figura humana, sou mais ligada à paisagem. E a parte da base, eu comecei a pegar o pincel e literalmente jogar a tinta, ou com essa questão do pontilhismo,
ou direcionando com raios que fosse de um céu, de luz, daquilo que eu quisesse passar através da paisagem para o espectador, através do não toque do pincel no papel. Isso foi uma característica que agradou aos outros e que, na verdade, agradava a mim também. E eu acredito que a arte, ela só faz sentido se ela agradar primeiro a quem está fazendo. Se chega num tal momento onde aquilo eu já considero que eu fiz várias experimentações, estudei cor, estudei maneiras diferentes de estar utilizando o pincel, de jogar a tinta como eu jogava no papel. E eu considero um limite ali que já se esgotou, vamos assim dizer, naquela questão do aprendizado, eu acho interessante partir para outra coisa, que é o que eu acabei fazendo. E aí o que acontece? Aí acontece que em determinado momento eu passei para esse tipo de situação. Essa foi efetivamente a minha primeira aquarela após essa questão de atirar a tinta no papel. Eu consegui fazer em torno de 10 minutos. Então o tempo no pontilhismo era muito maior, eu chegava a ter uma aquarela em média um mês e meio para considerá-la pronta. Porque como é que a gente pinta a aquarela? A gente pinta normalmente sobre um plano horizontal. Por quê? Porque se eu usar de forma vertical, a água, mesmo que colorida, ela vai escorrer. Salvo eu queira esse tipo de situação, né, de efeito através do escorrido da água, eu tenho que usar a forma horizontal. E para que ela tivesse, então, uma renovação, porque isso aqui para mim foi uma renovação de vida, né, de questionamentos, porque a arte é isso mesmo, né? Você aprende com ela e apreende com ela uma série de questões, inclusive emocionais e características da personalidade do artista. Eu me satisfiz muito, né? Por mais que talvez alguns até se admirassem e gostassem mais do pontilhismo, eu acho que isso pode vir a acontecer ainda, realmente a Fátima atual é uma Fátima vibrante, é uma Fátima de contraste de cores e é uma Fátima onde o processo se dá de forma talvez até mais expressionista na maneira de pintar, porque é mais rápida, é mais emoção, é mais contraste e não tão o racional, porque aqui tem, bem ou mal, uma questão racional, né, de direcionamento da tinta, de contraposição de cores e de interferência de uma cor na outra, veladuras, que é o nome que se dá para aquarela, quando você usa uma cor e interfere com outra, então cria-se uma terceira cor entre a cor de baixo e a cor de cima. Então eu acho que na aquarela atual, que é mais vibrante e que é mais emoção e que ela se dá de forma mais rápida, ela é mais representativa do meu momento atual. Depois de conhecermos a técnica pontilhismo, no segundo bloco teremos a oportunidade de saber sobre a cologravura. Nós temos a gravura em metal, que se dá através do metal, a em madeira, que é a xilo, no metal é a calcogravura, e na pedra que nós temos a litogravura. E o que é a cologravura? Em instantes, você não pode perder. No programa Arte na Tela de hoje, Fátima Lourenço, artista completa, busca sempre a inovação por meio de aprofundadas pesquisas. Suas obras chamam atenção pela sensibilidade que carregam.
Fátima, mesclando técnicas, tem uma forma peculiar de lidar com os materiais. A gente tem, nós aquarelistas, a intenção de administrar essa água, né? E é muito louco, porque administrar a água, né, é efetivamente complicado, mas a gente pretende, através da pintura, que isso aconteça e efetivamente acontece. É interessante porque a arte em papel, em termos de Brasil, ela é muito pouco valorizada, né? Porque o papel pode fungar sim, devido ao clima, à umidade. Então é importante que ele tenha o pH neutro, é importante que a tinta e o pincel sejam de boa qualidade. Isso tudo faz com que uma aquarela torne-se cara, né? Até pelos longos anos que um artista tem que ter de aprendizado para considerar um trabalho bom. Comprometida com a arte, não se inibe frente às inúmeras possibilidades de criação. Pesquisa, transforma, inova. Eu faço um curso com Evandro Carlos Jardim, que é o grande mestre da gravura no Brasil. E no Evandro eu acabei conhecendo por conta de uma colega que levou uma semente de uma árvore que se chama espatóide, uma árvore africana. E ela é linda, ela tem uma representação como se fosse um coraçãozinho no centro dela e depois uma película vibrante e bem fininha ao redor desse coração. É como se fosse uma barca, literalmente, ela abre. Essa semente foi o início de uma questão minha em relação à instalação e ao interesse que eu já tenho pela natureza. E aí eu comecei, com uma outra colega também da gravura, a estudar a espatódia, o que poderíamos fazer com ela e tal. Como eu cheguei à instalação, eu comecei a trabalhar uma questão em pequenas caixas, como se fossem vitrines, aonde dentro, com a iluminação de LED, eu construía com as sementes, que depois eu acabei adquirindo também a tipuana, que parece um pássaro. Então eu construía com pedras, com as sementes, um ambiente imaginário meu, que com o LED se repetia através da sombra na parede da caixa, né? Então eu tinha, na possível fruição do meu observador, uma questão interessante, porque ele via uma paisagem construída através de sementes e de materiais da natureza, galhos, pedras, e ao mesmo tempo que ele via essa construção, ele continuava na sua fruição vendo a mesma construção se dando ao fundo, se perpetuando através da sombra. A gente até fala tanto nas relações líquidas, né? Não existe uma coisa palpável, né? São amigos, a maioria deles, infelizmente, virtuais, né? Então, essas relações que nos levam a tudo e a nada, né? Na natureza você consegue muito mais emoção, você consegue muito mais um estado de graça mesmo, um estado, eu que acredito num Deus, um estado de estar mais próximo a Deus e a nós humanos que precisamos tanto desse contato, né? Com a natureza, que nos leva ao amor, à paz. O senso estético de Fátima Lourenço propõe a valorização da arte pela arte da troca. É o fruir que cada indivíduo pode ter em seu momento de contemplação. Não há certo ou errado. A instalação normalmente é um local onde você leva o observador a poder caminhar. Num quadro deverá existir a mesma fruição, a mesma interação, a mesma troca daquilo que quer que o artista tenha se predisposto a apresentar ali para o espectador, que vai acontecer numa instalação. O que existe de diferença é que um é plano, né? Pode estar na parede, pode ser um plano horizontal, como pode ser um plano com volume, né? Não necessariamente precisa ser um quadro, pode ser uma escultura de parede, né? Ou um objeto com volume, isso tudo é arte, ou uma cerâmica, né? Ou uma escultura,
né, que tem uma tridimensionalidade, que a pessoa vai girar em torno de, e pode também fruir em todos os lados e criar uma situação extremamente emocional, interessante para quem vê. E a instalação, ela tem uma questão corpórea, vamos assim dizer, que você pode fazer com que haja uma interação, aí sim, maior, se você convidar o espectador, inclusive, a uma ação até de algum fazer, né? Que pode ser um tocar, pode ser um som através de algum local que você possa acionar aquilo, a você, espectador. Então, pode sim, a fruição tem que ser a mesma, pode existir nessa questão da instalação algo que seja um diferencial nesse sentido de você motivar um pouco mais aquele público em relação àquilo que se apresenta, por ele poder interagir um pouco mais. Tem obras que você é capaz de passar ali o dia inteiro fruindo, absorvendo o que o artista quis colocar, né? Seja ele famoso ou não, e de repente entrar num processo de uma instalação, você diz, tá, para mim não foi tudo isso. Da aquarela à cologravura, seu mundo particular é o papel. E o que é a cologravura? Você faz um trabalho num papelão e cola, por isso cologravura, cola N materiais, só que esses materiais outros que são colados no papelão, eles têm que ter no máximo 2, 3 milímetros de altura. Por quê? Porque essa placa de papelão que foi criada, ela vai passar numa prensa de rolo e saindo do outro lado, o que está aqui entintado vai sair no papel. Então aqui no caso dessa placa, por exemplo, nós temos chá, temos papel canelado, que está aqui, plástico bolha, aqui, gravetinhos, lixa, papel de parede, é esse aqui mais texturizado. Isso tudo foi colado sobre o papelão e passado depois uma impermeabilização para que eu pudesse entintar, usar a tinta, no caso aqui eu usei azul e verde, entintando, coloquei o papel branco sobre a placa, foi acionada a prensa e do outro lado saiu a impressão daquilo que eu criei no papelão, no papel, que no caso aqui criou-se como se fosse uma imagem. Aquele que se propõe a trabalhar com a arte faz parte de um chamado interno, de uma necessidade, de uma questão que você não consegue viver se não fizer aquilo. Mas é através desse chamado que você coloca emoções, que você questiona a política, questiona o social, questiona o educativo, enfim, ela pode ser também uma forma de mostrar ao mundo questões tão importantes daquela sociedade e que devem ser pensadas, repensadas, né? Então, arte é vida, arte é vida. Eu sonho minha pintura e então eu pinto o meu sonho. Vincent van Gogh. Ficamos por aqui deixando registrado o encantamento de mais uma artista brasileira. Até o próximo programa. O programa Arte na Tela tem o apoio da Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, espaço aberto ao talento de artistas do Brasil e do mundo, com mais de 570 metros quadrados, que une cultura e espiritualidade ecumênica, localizado na Asa Sul 915, em Brasília, Distrito Federal. Informações, acesse www.tbv.com.br.